Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória, meu. Muita alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor. E já quero estar no nosso coração. Queria expressar algo aqui para os nossos irmãos através dessa palavra que eu vou ministrar aqui, que se encontra no livro do profeta 1 Samuel, seu capítulo 1, verso 11. Aqui é uma igreja que tem muito crescimento, né? Eu canso de falar com o nosso presbítero Arnaldo, fica difícil pregar assim. Tem o presbítero Arnaldo, o presbítero Janta agora, nossos pastores aqui, Diácono Lucas, Diácono Wallace, homens ousados muito. E quando eu vejo eles, eu falo com eles direto. Isso me dá vontade de aprender e crescer junto com vocês, porque isso me incentiva. Fora tem muitos pregadores bons, mas eu priorizo quem está do meu lado, eu priorizo quem está dentro da casa, porque dentro da casa tem vasos que são usados por Deus. Muitas das vezes a gente procura fora aquilo que dentro já tem. Aleluia. Basta a gente se atentar àquilo a qual Deus ele quer falar através dos vasos. A humildade ela é a essência da vida. É que eu vejo homens querendo crescer, mas com toda humildade. Então sou grato a Deus por essa igreja, por meus irmãos. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, vai dizer: e fez um voto, dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de tua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Verso 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Seu capítulo 2, do verso 11, vai dizer: então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Amém? Pode tomar sua cena. Aleluia. Essa passagem é bastante interessante, porque no livro do 1 Samuel nós vamos aprender a servir e adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias, do cenário adversos que a gente está vivendo. A gente vai aprender com essa mulher, Ana, a qual está passando um momento difícil da vida dela, porque naquela época o sonho de uma mulher era se casar e gerar filhos. Mas a gente sabe e conhece muito bem essa história, que Ana não vai gerar filhos, porque o Senhor tinha um propósito na vida dela. O Senhor, ele vai serrar a madre dela, e por isso Ana não vai ter filho. A gente sabe que Ana, juntamente com o teu marido Eucana, juntamente com Penina, subia ao templo, a Siló, para oferecer sacrifício e adoração a Deus de ano em ano. E ali Ana, no meio do caminho, vai perseguir Penina, vai perseguir Ana no meio do caminho. A Bíblia vai falar que ela irritava, anualmente provocava. Penina era rival, era uma concorrente de Ana. E interessante que, por mais que Ana está passando por essa situação, ela vai ao templo para adorar. E ali Ana vai expressar o seu choro, a sua amargura, a sua tristeza que ela está sentindo. Ela vai se levantar da mesa onde está o marido ali, a Penina, e vai ao templo do Senhor. E ali ela vai se derramar aos pés do Senhor, vai se humilhar, vai orar e vai fazer um voto, pedindo um filho. E Deus, ele vai se atentar, porque esse voto vai chamar a atenção de Deus, e Deus vai conceber o filho a ela. Mas antes disso acontecer, dentro do templo está acontecendo algo a qual Deus, ele vai se entristecer com o que está acontecendo dentro do templo. No livro de Juízes, um pouco atrás, vai dizer que naquela época não havia rei.
E os homens faziam o que bem queria. Os homens faziam o que agradava a eles. Esquecia de fazer aquilo que agradava a Deus. É bem verdade que quando a gente toma a frente das coisas e não deixa Deus, aleluia, agir, a gente começa a fazer as coisas de forma errada. É o que estava acontecendo dentro do templo. Os homens queriam fazer do jeito deles, da forma deles. A Bíblia vai dizer que os filhos do profeta Eli eram como filhos de Belial. Ele estava dentro do templo, mas não conhecia Deus. Ele exercia a função de sacerdote levita, mas não conhecia Deus. Isso me chamou a atenção, porque tem muitos dentro da casa de Deus que mexem nas coisas de Deus, faz a obra de Deus, mas ainda não conhece a Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque quando a gente toma as atitudes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, há grandes consequências na nossa vida. Aleluia, eles exerciam o sacerdócio, levitas da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando os homens vinham oferecer sacrifício, eles pegavam a parte do sacrifício. Era certo pegar, porque até então tinha que fazer parte, né? O sacerdote ali tinha que pegar a parte dele, e o rapaz que estava oferecendo tinha que ter a parte dele para o sacrifício ser completo. Mas só que ele estava abusando, aleluia, da oferta do povo. Ele estava pegando além daquilo que era para pegar. Ele estava desprezando a oferta do povo. Ele estava desprezando as coisas de Deus. Deus agora se levanta e chama a atenção do profeta Eli, porque era pai, mas não chamava a atenção dos teus filhos, não corrigia os teus filhos. Agora Deus vai falar: já que você está desprezando a minha oferta, já que você está desprezando as minhas coisas, eu também vou me levantar e vou te desprezar. É uma palavra dura, mas Deus também despreza alguém. Deus despreza aquele que despreza as coisas de Deus. É a Bíblia que vai falar que Deus agora vai desprezar, porque o profeta ele estava honrando mais os filhos deles do que honrando a Deus. É assim na nossa vida, quando a gente começa a honrar as coisas do mundo, quando a gente começa a honrar as coisas que estão erradas, Deus começa a desprezar a gente, Deus começa a deixar a gente de lado. Deus se levanta naquele momento e fala: nenhum de vocês vai chegar até a idade avançada, vocês vão morrer. Por isso que na casa de Deus tem muita gente morrendo, porque está querendo meter a mão nas coisas de Deus de qualquer maneira, está querendo fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, aleluia, não está temendo mais a Deus, como o diácono Lucas falou aqui. Tem gente que está temendo o homem, mas a Deus não está temendo. Cuidado, porque Deus pode se levantar e pode te atingir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus agora vai levantar o profeta Samuel, porque aqueles homens agora estavam desprezando, aleluia. E eu quero liberar uma palavra aqui para a nossa vida, porque não pense que a gente está fazendo a obra de Deus, que a gente, aleluia, não tem como Deus se levantar e botar alguém no nosso lugar. Não pense que você é intocável, não, porque Deus é todo poderoso. É Deus chamando de tudo, é Deus chamando da igreja, é Deus que é dono da obra. Aleluia, não pense que você é intocável, porque se você não cuidar, Deus levanta alguém que quer cuidar da casa dele. Aleluia. É assim. Se a gente não quiser cuidar, Deus levanta alguém e bota para cuidar. Então é um perigo, porque aqueles homens agora iam morrer. Por isso tem muita gente enferma, doente na casa de Deus, porque quer fazer de qualquer jeito, quer fazer de qualquer forma. E Deus está chamando a atenção da gente aqui, aleluia. Não deixe o primeiro amor morrer. Volta. Se caiu, vai lá, pega de volta e traz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia agora vai falar sobre essa mulher. Ana não tinha filho. Ana, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não gerava. Isso me chamou a atenção, porque aqui vai falar que ela não tinha filho. E o problema não era ter filho. A gente sabe que quando as mulheres já vai crescer, vai chegar uma idade certa para ela ter filho. Então o problema não é ter filho. O problema era que Ana, a madre de Ana, estava cerrada e ela não podia gerar. Isso é interessante, porque louvado seja o nome do Senhor, há uma dificuldade, há um problema. O cenário era de, aleluia, de sequidão na vida dela.
Mas Ana não deixava de ir ao templo adorar o Senhor. Ana não deixava de ir ao templo sacrificar ao Senhor. Em Romanos capítulo 12 vai dizer para a gente oferecer o nosso sacrifício santo e agradável a Deus. Por mais que Ana está passando um momento difícil, ela vai à casa de Deus. Por mais que Ana está vivendo um problema dentro da casa dela, ela não deixa esse problema impedir ela de ir adorar a Deus. Tem muita gente que deixa o problema, aleluia, impedir ele de adorar e a casa de Deus para entregar o seu louvor. Mas Ana não, aprenda isso aqui com Ana, porque Ana, por mais que está difícil, está doendo, está sangrando, mas ela vai à casa do Senhor. É assim na minha, na tua vida, na vida do crente não é nada fácil. Às vezes a gente vai sangrando, às vezes a gente vai se arrastando, às vezes a gente vai de joelho, mas tem que estar na casa de Deus. Porque ela entendia que só na casa de Deus que ela receberia a vitória dela. Era só na casa de Deus que ela ia receber a bênção dela. É só na casa de Deus que ela ia receber a resposta que ela tinha. Entenda uma coisa, dentro de casa o teu problema não vai resolver. Aleluia, dentro da tua casa essa dificuldade não vai resolver. Dentro da tua casa, aleluia, essa opressão não vai resolver. Você tem que vir entregar, aleluia, no altar, que Deus ele se manifesta através da tua adoração. Deus ele se manifesta através do teu louvor. É através da tua busca que Deus vai se revelar. É através da tua adoração que Deus vai se manifestar. Tem que estar no templo. Glória a Deus, aleluia. Tem que estar no templo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana estava ali, ia de ano em ano, junto com o esposo dela, Eucana. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana não tinha. Ana tinha até filho, mas Ana não gerava. Ana tinha até vida, mas não gerava. Tem pessoas que é assim, tem até vida, mas não gera. Isso a palavra me chamou a atenção, porque Deus não te criou somente para ter vida, mas Deus te criou para gerar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente assim, que vem na casa de Deus, tem vida, aleluia, mas não gera. Mas eu quero liberar essa palavra aqui para a tua vida, que a partir de hoje você não vai só ter vida, a partir de hoje você vai gerar, porque Deus ele é todo poderoso. Deus ele te criou não somente para ter vida, mas Deus te criou para gerar vida. Está falando questão de filho, não. É no teu trabalho que tu vai gerar, é na tua família que tu vai gerar, é na tua casa que tu vai gerar, é na faculdade, na escola, tu vai gerar. Aonde tu for, você vai gerar. Aleluia. É onde tu for, você vai gerar. Deus estava no controle, porque a oração de Ana era para ter um filho. E Deus ele queria um profeta para levantar, aleluia, um sacerdote para cuidar do templo dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora Eucana vai olhar para aquela situação e a Bíblia vai dizer que Eucana ele dava uma porção a Penina, mas a Ana ele dava uma porção dobrada, porque Eucana ele amava a Ana. Isso é interessante porque Eucana amava ela independente da circunstância que ela tinha para oferecer a ele. Eucana amava a Ana independente de ela tivesse algo para oferecer a ele. Ana não tinha, não gerava, mas Eucana amava ele. Isso me chamou a atenção porque eu tirei isso para a nossa vida e intimidade com Deus. A gente não deve só amar Deus dependente das coisas que Ele pode nos dar. A gente deve amar Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelo que Ele é na nossa vida. Tem muita gente que vem na casa de Deus só para receber aquilo que Deus tem para dar, mas não vem à casa de Deus para querer uma intimidade com Deus. Não vem à casa de Deus porque ama a Deus. Assim é no dízimo, na oferta. A gente só dizime e só oferta se a gente ama, porque se a gente não ama, a gente não dá. Se a gente não ama, a gente pensa no que vai fazer. Aleluia, mas quando a gente tem aquele amor pela obra, a gente dá, aleluia, porque a gente não ama só pelo que Deus, aleluia, pode nos dar, mas nós amamos pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Você só está aqui porque Ele morreu, você só está aqui porque Ele deu a tua vida por você, você só está aqui nessa noite porque é Jesus te sustentando, foi Ele que morreu na cruz do Calvário por você. Então isso nos ensina a amar a Deus, não somente pelas bênçãos, aleluia, que Ele pode nos dar,
mas pelo que Ele fez, se entregou na cruz do Calvário, morreu no meu e no teu lugar, e hoje estamos aqui com a oportunidade de adorar a Deus. Só fosse você levantava a mão e glorificava, porque não queria ter essa oportunidade, não tem. Muitos estão enfermos no leito do hospital, mas você está aqui para glorificar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que de ano em ano ele subia. E a Bíblia vai dizer que Penina, ela irritava a Ana. Penina, ela provocava a Ana. Isso é interessante porque a Bíblia vai dizer que quando a Penina só provocava ela, quando ela subia ao templo para adorar. A Bíblia não vai dizer que Penina provocava ela dentro de casa. Isso é interessante porque no meio do caminho, quando você vem para a casa do Senhor, o inimigo ele sempre se levanta para querer te impedir. No meio do caminho, quando você vem para casa, aleluia, adorar o Senhor, o inimigo ele se levanta para querer te provocar, para querer te impedir de você chegar à casa do Senhor. Aleluia, perceba que Penina provocava a Ana, querendo impedir que ela subisse para entregar adoração a ela, porque Penina sabia que dentro da casa do Senhor, Ana poderia sair com a resposta dela. É assim na minha, na tua vida. Tem vezes que a gente vem para buscar nossa resposta, o inimigo se levanta para querer te parar, o inimigo se levanta para querer te impedir, o inimigo se levanta para querer te provocar, porque ele sabe que dentro da casa do Senhor você recebe a resposta, dentro da casa do Senhor você recebe a vitória. É por isso que o inimigo ele quer te parar, é por isso que o inimigo ele quer te impedir, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, porque quando o inimigo se levanta, Deus ele intervém em nosso favor. Quando o inimigo se levanta, Deus entra na guerra, Deus entra na batalha. É por isso que você está aqui hoje. Por você nem vinha, aleluia, por você ficava em casa, mas o Espírito Santo Consolador foi lá e te levantou, te trouxe aqui, porque hoje você vai sair com a tua resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não perca o foco. Não deixe o diabo roubar a sua vitória. Porque tem pessoas que deixam, tem pessoas que se levantam, se arrumam, mas no meio do caminho desiste. O diabo ele já tomou, aleluia, glórias a Deus, e não deixou você vir entregar sua adoração. O diabo ele rouba, o diabo ele é assim, aleluia. Não tem aquela parábola que vai falar sobre o semeador que vem a semear, que vem a ave, vem e rouba. É assim, o diabo ele quer roubar a sua adoração, o diabo ele quer roubar a sua entrega, o diabo ele quer roubar o seu sacrifício. Mas hoje Deus está entrando para te dar a vitória, hoje Deus está entrando para quebrar essa muralha, hoje Deus está entrando para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quebrar essas correntes que te prende, que não deixa, que te desanima, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas interessante que Ana não dava atenção a Penina. Ana subia, aleluia. E assim na nossa vida, quando a gente começa a dar atenção às coisas que tiram nosso foco, quando a gente começa a dar atenção às coisas que tiram a nossa atenção de Deus, a intenção do diabo é roubar, aleluia, a nossa atenção de chegar até a casa de Deus para adorar Ele. A intenção do diabo é roubar o nosso foco. Como foi cantado aqui da tempestade, não deixa a tempestade roubar a tua fé. Lembra de Pedro quando estava caminhando sobre as águas? Pedro agora vai olhar em volta e vai ver a tempestade, o vento, as ondas. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai começar a afundar. Perceba que quando Pedro estava andando, caminhando, focado em Jesus Cristo, Pedro ele estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro começou a desviar, aleluia, começar a focar naquilo que não era para focar, Pedro ele começou a afundar. Aleluia, assim na nossa caminhada, na caminhada do crente, quando a gente começa com o nosso foco em Jesus, a gente cresce, a gente começa a adorar, a gente começa a se movimentar na obra do Senhor. Mas quando a gente começa a desfocar, quando a gente começa a desviar o nosso foco, quando a gente começa a focar nas coisas que roubam a nossa fé, a gente começa a afundar. Tem muitas pessoas que não percebem o momento que está afundando, Lucas, porque desfocou, tirou a atenção de Jesus Cristo. Tem muita gente que está caminhando, mas no meio do caminho tropeça. Tem muita gente que está caminhando, mas no meio do caminho está afundando, porque está tirando o foco. Mas eu quero liberar isso para a tua vida, que no meio
Jesus está te puxando e te dando força para fazer você caminhar de volta. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus vai puxar Pedro. E Pedro vai voltar para o barco com Jesus. Jesus está falando: eu estou te estendendo a mão para te trazer de volta para dentro da minha casa, para onde você nunca deveria ter saído, para onde você nunca deveria, aleluia, voltar. Você tem que ficar dentro da casa do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que em ano subia ali, Penina provocava, Ana ia, chorava. E no verso 11, Ana vai fazer um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor, e por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Tu vai ver que Ana, ela não se humilha a Penina. Ana, ela vai até o altar, até o templo, e Ana vai começar a expressar aquilo que ela estava sentindo. Ana vai começar a botar para fora aquilo que ela estava dentro dela. Ana já não estava mais contendo. Ana já estava no limite dela. Ana estava a ponto de explodir, penso eu. Mas ela faz algo interessante. Ela vai até aos pés do templo e vai começar a se humilhar, começar a orar, a querer chamar a atenção de Deus. E Ana vai fazer um voto com Deus. Isso é interessante porque muitas das vezes, aleluia, tem muitas pessoas que querem se humilhar, aleluia, algumas pessoas, e não se humilha aos pés do Senhor. Tem muitas pessoas que querem se humilhar ao marido, mas não se humilha ao Senhor. Tem muitas pessoas que querem se humilhar à esposa, mas não se humilha ao Senhor. Mas para chamar a atenção, aleluia, das pessoas, ela até se humilha, mas para chamar a atenção de Deus, ela não se humilha. Aleluia, isso é interessante. Porque quando Ana se humilha e faz um voto, ela chama a atenção de Deus. Ana vai orar: Senhor, se tu deres um filho, eu dedicarei a ti. Ana entendeu o propósito de Deus. Aleluia, Deus nunca vai te dar nada, aleluia, para você desfrutar dos prazeres do mundo. Mas quando entender que aquilo que você está pedindo é segundo a vontade de Deus, Deus escuta a tua oração e te dá agora, nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu vai ver que quando Ana ela se humilha, ela pede, Deus vai se lembrar de Ana, porque ela entendeu o propósito, aleluia, que Deus quer na vida dela. E quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, as orações que fizer, Deus, aleluia, ele vem com a resposta. E Ana ali estava num momento de fraqueza, orando. Ana estava sem força, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é interessante, que é no momento de fraqueza que o Espírito Santo ele vem e começa a orar, interceder pela gente. No livro de Romanos capítulo 8, do verso 26, vai dizer, diz que no momento de fraqueza não sabemos como orar. E é nesse momento que o Espírito age, intercedendo com gemidos inexprimíveis. É no momento de fraqueza que o Espírito Santo está intercedendo por você. É porque no momento de fraqueza, muitas das vezes a gente não sabe como orar. Muitas das vezes a gente pede coisa a qual não é do propósito de Deus. Mas quando a gente, aleluia, está fraco, o Espírito Santo vem, começa a agir, começa a nos dar força. A gente começa a entender o propósito de Deus. E a gente começa, aleluia, a orar, a pedir a Deus, aleluia, segundo o propósito e a vontade dele. Aleluia. Aleluia. E Ana vai entender isso, que aquilo que ela tanto queria era para fazer, cumprir o propósito de Deus. E Ana agora vai dedicar esse filho. Aleluia, glórias a Deus. A gente vai ver que o sacerdote ele vai estar ali no templo e vai olhar para ela e vai achar que Ana, aleluia, estava embriagada, que Ana estava bêbada. Mas Ana estava botando para fora tudo aquilo que ela sentia. Aleluia, glórias a Deus. É no altar que você deve expressar, aleluia, aquilo que você está sentindo. É no altar diante do Senhor que você tem que botar para fora aquilo que está te afligindo, aquilo que está te deixando triste, aquilo que está mexendo com você. É no altar que você tem que expressar a sua tristeza. É no altar que você tem que
botar para fora. Aleluia, quando você bota para fora, quando você se esvazia de você mesmo, Deus começa a te encher, Deus começa a te renovar, Deus começa a te dar força, mas você tem que botar para fora aquilo que você está sentindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ana bota para fora. Aleluia. Ana vai se expressar aos pés do Senhor. Ana agora chamou a atenção de Deus. E Deus agora vai atender a oração de Ana. A Bíblia vai dizer que Deus lembrou de Ana. O interessante é que muitas das vezes a gente clama, a gente pede a Deus. E muitas das vezes a gente acha que Deus ele não está ouvindo as nossas orações. Mas só que o que a gente pede de Deus muitas das vezes não é no nosso tempo. Não é da forma que a gente pensamos. Aleluia. Eu mesmo tenho algo que eu peço a Deus a todo dia, mas eu entendo que não é na minha vontade, não é do meu querer, mas eu creio que enquanto, aleluia, eu estou passando por esse processo, Deus ele está me ensinando algo, Deus está me dando experiência, Deus está me amadurecendo, aleluia. Talvez você está passando por um momento desse, mas nesse determinado momento, Deus ele quer trabalhar com você, Deus ele quer que você venha buscar intimidade com Ele, Deus ele quer, aleluia, te amadurecer, Deus ele quer te fortalecer, para quando você entender aquilo, Deus ele vir com a resposta. E a Bíblia vai dizer que Ana agora vai comer ali, vai voltar para a casa dela junto com Eucana e vai ter a relação deles. E a Bíblia vai dizer que Ana vai conceber o filho, aleluia. E Ana vai louvar, vai fazer a oração dela, né? Uma mulher que não gerava, agora passou a gerar, porque a mão do Senhor veio sobre Ana, aleluia, glória a Deus. Aquilo que estava travado na tua vida, aquilo que estava, aleluia, deixando de você vir à casa de Deus adorar, Deus agora está entrando, aleluia, Deus está movimentando, Deus está abrindo aquilo que estava fechado, aquilo que estava te desanimando, Deus está entrando e está te dando ânimo, aquilo que estava deixando você triste, Deus está entrando e te dando alegria, porque Deus tem visto a tua oração. Deus ele viu a oração de Ana. Deus ele viu a tristeza de Ana. Por mais que a gente passe momentos difíceis, a gente acha que Deus não está nos vendo. Mas a Bíblia vai dizer que em Mateus capítulo 6, verso 5 e 6 diz: quando oramos, Deus ele vai falar a Jesus que até os pais, quando os filhos chegarem e pedir pão, os pais vão dar pedra? Não, os pais vão dar pão. E se o filho pedir peixe, se não me falha a memória, os pais dariam uma serpente? Não. Se os pais que são maus sabem dar coisas boas ao seu filho, imagina Deus, que é nosso Pai, que está no céu, que dá só boas coisas para a nossa vida. Mas a gente precisa entender o tempo de Deus. A gente precisa entender o propósito de Deus. Aleluia, muitas das vezes a dificuldade vem, aleluia, para tentar desanimar, aleluia, o problema vem para tentar impedir a gente, aleluia, de entender o propósito de Deus. Mas que nessa noite a gente vem entender aquilo que está passando, os problemas que tu está passando, a dificuldade que tu está passando, não vai se comparar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia, os problemas que nós passamos nessa terra não vai se comparar com a glória que a gente vai viver no céu. Isso aqui é passageiro, o teu problema vai passar, a tua dificuldade vai passar, mas lá na eterna glória você vai viver alegria. Lá não vai ter morte, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter doença, lá só vai ter alegria, lá só vai ter amor. A gente vai adorar esse Jesus Cristo que hoje está te dando a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ana vai conceber, mas Ana tinha feito um voto. Isso eu aprendo com Ana. Quando a gente fizer um voto com Deus, a gente tem que voltar para cumprir. E a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo, Ana volta ao templo e ali entrega o profeta Samuel para exercer a função dele no templo. Aleluia. É porque Deus conhecia o coração de Ana.
Deus está contemplando o coração de alguém aqui nessa noite. Aleluia, porque tem pessoas que entram com a intenção de fazer o voto, mas no meio da caminhada desiste. E Deus está falando, hoje eu estou sondando o teu coração. Hoje eu estou contemplando o teu coração. Já que você fez o voto, você cumpre. Porque aquilo que eu vou te dar, aleluia, você vai ter alegria. Aquilo que eu vou te dar, a tua casa vai ter alegria. Aquilo que eu vou te dar, teus vizinhos vão se alegrar com você. Porque hoje Deus está se manifestando na tua vida. Amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade.